dá uma olhada aí, eu já olho para esses dois filhotes e eu já sei que um é macho e a outra é fêmea. Olá, criador! Sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitar. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando o meu trabalho. E aí, tá com dificuldade para separar os machos e as fêmeas aí? Fica comigo até o finalzinho desse vídeo aqui, que eu vou te mostrar aqui na prática como é que você vai identificar isso aí, tudo bem? Já dá o seu like aí, clique em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E me segue também lá no Instagram, Canário Qualitar. Vou postar uma série de vídeos com perguntas de alguns amigos e amigas que acompanham meu trabalho para que eu possa responder e estar ajudando vocês da melhor maneira possível. Hoje é o Marcelão, o Marcelo do Criatório Imperial, que vai fazer a pergunta dele. Marcelão, o que você tem para perguntar aí hoje? Olá, eu sou Marcelo do Criatório Imperial aqui de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Carlos, eu estou tentando separar os canários por sexo, né? Os machos numa voadeira e as fêmeas na outra. Mas estou com uma dificuldade danada de conseguir determinar o sexo dos canários nessa fase juvenil em que eles se encontram. Isso é possível? Dá a dica aí, professor. Que bacana, Marcelo, bacana demais. Muito bonito seus canários, parabéns. E o seguinte, na grande maioria das vezes, o grande problema está com a gente, nós criadores. Eu quero mostrar nesse vídeo aqui, eu quero tentar ser o mais prático possível, te mostrar os pássaros aqui, mas na verdade, o que acontece quando a gente cria uma grande quantidade de canários? A gente não se preocupa muito com isso. Eu acredito que isso vem muito lá de trás, né, quando a gente começou a criar, que a gente gostava de já identificar quais eram os machos, para poder separar os machinhos, para já ver eles cantando. Então a gente tem essa preocupação de já ficar separando os machinhos e as fêmeas, né, para já ir colocando cada um ali numa gaiola. Porém, como eu disse, a gente não se preocupa muito com isso não. Primeiro, a gente quer que os filhotes estejam saudáveis, a gente está preocupado mais é com isso. Então a gente está tratando bem ali dos filhotinhos, os casais que estavam reproduzindo já estão na muda de penas, né? Depois ele já veio o período de manutenção. Então, assim, a gente vai cuidando dos pássaros. Vai chegar o momento certo da gente poder separar os machinhos e as fêmeas. E quanto mais tempo a gente deixa isso acontecer, você vai ver aqui, eu vou te mostrar algumas diferenças entre os machinhos e as fêmeas. Então você vai perceber que quanto mais tempo a gente deixar, melhor vai ser para a gente acertar, ok? A gente vai aumentar as chances de acerto nosso. Entenda o seguinte, os canários, eles são ou intensos, ou nevados, ou mosaicos, ok? Os canários, eles estão dentro dessas três categorias. Então, você vai ter que saber identificar, primeiro, o que é um intenso, o que é um nevado e o que é um mosaico. Mas por que isso, Carlos Alexandre? É porque existem algumas diferenças que, se você souber qual é a categoria do seu canário, você vai conseguir identificar com maior facilidade qual é o sexo dele. Por exemplo, no caso dos mosaicos, existe o dimorfismo sexual. Dá uma olhada nessas imagens aí que eu vou te mostrar. Olha como a máscara dele é formada ao redor do bico. Existem outras características, eu vou mostrar também, mas a princípio, se você souber que o seu canário é mosaico, é da categoria mosaico, então já fica mais fácil de você identificar, ok? Dá uma olhada nessa fêmea para você ver a diferença. Como que são dois filhotes, tá joia? Aqui é uma fêmea. Olha a diferença na marcação da máscara dela e a marcação da máscara dele. Okay? Aqui a gente não vai se apegar se os canários são bons ou não, se essa fêmea é boa, se o machinho é bom, não. A gente está preocupado aqui em saber sobre o sexo, identificar o sexo. Então, se você entende de categoria e você sabe que o seu canário é mosaico, o que você cria aí é mosaico, então fica fácil de você identificar os machos e as fêmeas. Essa fêmea é uma fêmea da linha macho, ok? Existe a fêmea, agora eu vou te mostrar aqui, dá uma olhada aqui, uma fêmea que é da linha fêmea, ok? O Carlos Alexandre, você está mostrando o mosaico, o vermelho mosaico. E os outros canários, o cobre mosaico, o verde mosaico, os outros canários que também são mosaicos. Praticamente a mesma coisa. As marcações nas zonas de eleição serão as mesmas, ok? É lógico que no vermelho mosaico aqui, no caso do canário da linha clara, a gente tem uma preocupação maior com essas marcações do que na linha escura. Um amarelo mosaico, por exemplo,
tende a ter a máscara muito maior do que um cobre mosaico, por exemplo. Por quê? Porque lá no cobre mosaico existem outras características que valem mais do que a categoria. Então, não necessariamente você vai ficar trabalhando com todo afinco para melhorar a máscara dele. Agora você vai ver o dorso. Olha o dorso de um filhote macho, tá vendo? O filhotinho tá colorindo ainda, o filhotinho bem novinho, tá colorindo ainda, mas olha como tem lipocromo no dorso dele. A gente chama isso de infiltração. É lógico que isso vai alterar bastante, né? O filhotinho tá no processo de troca dessas penas ainda, isso vai amadurecer bastante, mas já dá pra gente ter uma noção em relação à fêmea. Olha a fêmea aí, como que o dorso dela é bem mais limpinho. E no caso do peito também, o peito da fêmea vai ser bem mais limpinho do que o peito do macho, ok? As marcações dos machos são mais fortes do que as marcações das fêmeas, independente se é vermelho mosaico, se é verde mosaico, se é cobre mosaico, qualquer outra cor, ok? Isso tende a acontecer. Se é um ágata vermelho mosaico, por exemplo, um ágata amarelo mosaico, independente do que seja, as fêmeas são mais limpinhas do que os machos. Então, se você tem essa noção de categoria, você consegue identificar aí com mais facilidade o sexo do filhotinho, beleza? Carlos Alexandre, beleza, nos mosaicos é bem mais fácil, o que você está mostrando aí é bem fácil. Agora, e no caso dos intensos e nevados? Aqui eu separei para você e dá uma olhada no vídeo, eu peguei uma fêmea bem levadinha mesmo para poder fazer. Lógico que tem fêmeas melhores do que essa, mas eu peguei uma bem escandalosa aqui para você ver a diferença. Então são dois filhotinhos. Dá uma olhada aí, eu já olho para esses dois filhotes e eu já sei que um é macho e a outra é fêmea. Por quê? Olha a diferença na plumagem deles. Olha a categoria deles, como que é diferente. São nevados, então olha como que o nevadismo da fêmea se apresenta muito mais do que o nevadismo do macho. Olha como que o lipocromo do macho é bem mais forte do que o lipocromo da fêmea. Então, dentro do seu plantel, não é difícil você distinguir através da categoria, ok? Por exemplo, se você pega aqui o nevado, você consegue, poxa, esses aqui são nevados, porque eles tendem a ter a névoa mais curta. E no caso das fêmeas, eles tendem a ter uma névoa mais longa. Então, é mais fácil para você identificar assim. Carlos Alexandre, mas isso é complicado, eu vou levar muito tempo. Basta você focar, ok? Quando você focar, quando você tiver aí mais habilidade para olhar para os seus pássaros, você vai conseguir identificar isso nos seus pássaros. É 100% de acerto, Carlos Alexandre? Logicamente que não. Agora, quando a gente erra, a gente tende a gostar muito. Por quê? Quando a gente erra, às vezes, por exemplo, uma fêmea vermelho intenso. Quando a gente erra uma fêmea vermelho intenso, a gente acha que é um macho e é uma fêmea muito boa. Por quê? Porque ela tende a estar bem próximo do padrão do macho. Na natureza, no caso dos nossos canários, os machos são mais belos do que as fêmeas, porque os machos precisam galantear a fêmea, né? Eles precisam conquistar as fêmeas. Então, no nosso caso aqui na nossa seleção, os machos também tendem a ser mais belos do que as fêmeas. As características dos machos geralmente são bem melhores que as características das fêmeas, com raríssimas exceções. Quando ocorrem essas exceções, aí significa que essa fêmea é muito boa de padrão. Ela está bem próxima, ela é tão bonita que ela está bem próximo da característica de um macho, tá joia? Então, quando acontecem esses erros, a gente até gosta na criação, porque a gente está com um pássaro ali melhor do que os demais. E aí, o seguinte, dá uma olhada agora nos cobres, dá uma olhada nas imagens que eu vou mostrar aí. Tá vendo? No caso do cobre aqui, são cobres mosaico. Olha como que o cobre mosaico, ele é diferente também da feminha. Olha aí os dois. Olha como você consegue perceber ali a marcação da máscara do macho, a marcação da máscara da fêmea, né, que é só um risquinho ali. É lógico, a imagem nunca vai deixar claro, tão claro quanto se você estivesse olhando aqui ao vivo. Agora, dá para ter uma noção, sim, a diferença entre o macho e fêmea. Não dá para a gente julgar a qualidade desses pássaros, porque são pássaros que acabaram agora a reprodução, estão bem debilitados, bem desgastados, a plumagem deles não está legal. Okay? Isso é interessante a gente olhar os filhotes depois que eles já estão bem formadinhos.
E no caso dos intensos, Carlos Alexandre, você vai perceber que no caso dos intensos também é possível você identificar. Os machos tendem a ter uma pigmentação, uma coloração mais forte do que as fêmeas. Eles tendem a ter características melhores do que as fêmeas. Então é possível também, ok? Dá uma olhada nesses nevados aí, ó. Olha para você ver o dorso de um machinho. Olha para você ver como que a névoa é mais curtinha. E olha a fêmea, olha a diferença da fêmea, tá vendo? Como eu disse, eu peguei uma fêmea bem exagerada, bem nevadona mesmo, para você perceber essa diferença. E repare a diferença, ela e o machinho lá. Se você começar a pegar na mão aí, é lógico, os filhotinhos estão bem novinhos, por isso que eu falei que a gente deixa isso para mais adiante, a gente deixa isso, essa separação mais para frente, a gente não se preocupa muito com ela agora, ok? E por que a gente deixa isso mais para frente? E você vai perceber que os seus filhotinhos machos tendem a ter o lipocromo melhor do que as filhotinhas fêmeas, ok? No caso de filhotinhos machos, você vai perceber que a partir de 45 dias de vida, os machinhos já começam a gurrinchar, né? Aqui em Minas Gerais a gente fala gurrinchar, quando ele começa ali a ensaiar os primeiros cantos. Ele ainda não está cantando, ele está apenas ensaiando esses cantos. Como a gente tem uma grande quantidade de pássaros, a gente não faz esse tipo de coisa, essa separação por causa disso. A gente deixa mais para frente. Agora, se você tem uma quantidade menor, dá para você fazer isso aí. Agora eu vou te mostrar assoprando a barriguinha deles aqui para você ver como é difícil nos filhotinhos identificar o macho e a fêmea. Dá uma olhadinha nas imagens aí para você perceber. Agora dá uma olhada nessa imagem, os canários adultos. Olha como que é diferente. Se você deixa lá para bem próximo da reprodução, como que é diferente, né? Como eles já estão aprontando para reproduzir, como que é diferente, como que dá para a gente reparar, isso aí dá para selecionar apenas soprando ali a barriguinha. Aí fica bem mais fácil, bem mais simples da gente separar quando já está bem próximo da reprodução. E aí, Marcelão, gostou da resposta? E você, gostou? Foi útil para você? Marcelão, e aí? Fala pra gente o que você vai ter disponível aí. Você tem, se alguma pessoa aí próximo de você, muitas pessoas me procuram. Se alguém próximo a você aí tiver interesse em adquirir algum pássaro, você vai ter à disposição aí. Conversa com a gente aqui, Marcelão. Então, Carlos, eu crio os canários vermelhos intensos e nevados, né? E agora, para a temporada de 2021, eu vou ter também os vermelhos mosaicos da linha macho, tá bem? Eu gostaria também de agradecer a você, Carlos, por fazer parte dessa comunidade incrível do Canarinho Qualitar. E também por você ter disponibilizado para nós o curso Como Ser um Criador de Canários de Sucesso, onde nós temos recebido não apenas informações sobre manejos e como criar canários, mas conteúdo que vão muito além disso, né? Como, por exemplo, educação financeira, como se destacar nas redes sociais, como fazer da sua criação um negócio sustentável, informações importantíssimas para nós, especialmente para mim que estou iniciando aí na canaricultura. Isso sem falar nas lives, né? Uma melhor que a outra. Lives que ensinam a gente a conter a nossa ansiedade, né, como psicólogo, lives com criadores, né, de larga experiência, médicos veterinários, que falam não apenas no tratamento, mas na prevenção das doenças comuns à canaricultura, lives que dão acesso a criadores já de renome, né, que já alcançaram sucesso, campeões brasileiros, pentacampeões brasileiros, outras lives importantíssimas que você tem nos disponibilizado, inclusive até com o Mário Simões, né, o presidente da FOB, também é um grande criador e uma figura maravilhosa. Olha, por tudo isso, Carlos, eu quero de coração agradecer a você, viu, meu amigo? Fique com Deus aí, um forte abraço. Agradeço demais pelo carinho de todos vocês que acompanham o meu trabalho, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, @canarioqualitar. Sou muito grato a Deus pela oportunidade de poder estar ajudando. Vou fazer outros vídeos nesse mesmo sentido aqui para poder ajudar ainda mais
vocês que têm dúvidas na criação. E se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, dá o seu like aí, clica em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E me segue também lá no Instagram, @CanarioQualitar. Os contatos do Marcelo estão lá no início do vídeo, basta você voltar o vídeo para ver os contatos dele, caso você queira entrar em contato com ele, tudo bem? Coloca aqui nos comentários se você tem alguma outra estratégia, o que você faz aí para poder identificar os seus filhotinhos aí, machos e fêmeas. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus!